Fala galera, bom dia a todos. Estamos aqui para essa aula, uma aula de geografia, onde nós vamos estudar sobre a questão agrária. E para início de conversa, vamos falar sobre a importância do agronegócio aqui no Brasil. Como vocês podem perceber, a expansão do agronegócio aqui no Brasil, ela acontece num ritmo extremamente avassalador. Aqui, só para a gente ter uma ideia, na década de 50, 25% do PIB brasileiro estava direcionado a essa atividade, que ocupava aproximadamente 70% da nossa população economicamente ativa. Né? Já em 2005, né, o agronegócio respondia por apenas 7,5% do nosso PIB, né, e ocupava 20% da população economicamente ativa. Isso aí aconteceu porque houve um avanço na tecnologia na área de produção do setor do agronegócio aqui no Brasil, né? E também uma mudança do perfil da nossa economia, que passou a ser uma economia mais voltada para a exportação de produtos manufaturados, né? Já com um certo nível de desenvolvimento. Vamos perceber também que essa modernização do nosso agronegócio aqui no Brasil está extremamente atrelado ao desenvolvimento da nossa indústria, né? E principalmente aos altos investimentos de capital financeiro, né? Numa agricultura comercial, né? Onde empresas, conglomerados de empresas estrangeiras, né? Ligadas à produção de alimentos aqui, passam a se desenvolver, né? Passando a ter uma fatia considerável, né, nas cadeias produtivas aqui no nosso país. Então, como nós estamos falando dessas unidades, né, que podemos dizer basicamente que existem as unidades que são de produção empresarial, que é aquela atividade que expressa todo um desejo de produção, de altos investimentos na cadeia produtiva, no desenvolvimento de novas tecnologias, bancos de sementes, né, seleção de adubos químicos. Estamos falando de uma unidade empresarial de produção de larga escala. E a gente vai ver aí produtos como a soja, o café, a cana-de-açúcar, né, até a criação, né, a pecuária, né, extensiva, voltada justamente para a produção em larga escala, para o abastecimento dos grandes mercados consumidores no mundo. E temos também as unidades familiares, né, daquelas pequenas propriedades, onde obviamente elas estão voltadas para a produção e abastecimento do comércio interno, comércio local. Né? Hoje a produção ela está mais voltada para a subsistência, né? Ou uma agricultura também temporária. Então, como é que funciona então essa matemática, né? As unidades de produção, né, empresariais, ela tem um livre acesso ao setor financeiro, né, um livre acesso ao setor de tecnologia, de altos investimentos, etc. Já as unidades familiares, para produzir, elas precisam se associar, né, em sistemas de cooperativas, porque a gente está falando de um pequeno agricultor, né, de pequeno agricultor. Então, isso aí torna extremamente frágil. Gente, quem produz para abastecer o nosso mercado interno são as unidades familiares. Aquele agricultor, né, aquele agronegociador que produz em larga escala, ele não está nem aí para atender às necessidades, né, do comércio interno. Então, os grandes complexos agroindustriais aqui no Brasil dedicam-se à produção, né, de matérias-primas para serem utilizadas nessa indústria, né, nessa indústria do agronegócio, né, produção de alimentos, muitos deles voltados para o abastecimento, para o comércio internacional e para a produção de biocombustíveis. A abertura na economia brasileira no Mercosul fez expandir as importações de gêneros agrícolas, né? O trigo, por exemplo, que é um cereal que nós não produzimos muito, o trigo é um cereal típico de áreas de clima subtropical, né? Clima temperado. E o Brasil tem toda uma tropicalidade, né? São poucos os estados brasileiros que nós temos bem baixa a produção de trigo. Mas o Mercosul, né, a criação desse bloco econômico facilitou muito. Né? Então o Brasil ele compra boa parte do trigo que é usado para a fabricação, né, de
biscoitos, bolachas, pão, etc. e tal, vem exatamente dos países aqui do Mercosul, né? Vem do Uruguai, vem do Paraguai, vem da Argentina, né? Mesmo comprando esses produtos, que são produtos ou itens necessários para a produção, né, do pãozinho francês aqui no Brasil, a nossa economia no setor agrário mostra-se em superávit. Isso significa que a balança comercial dos setores, né, de produção do agronegócio estão sempre em alta. Ainda mais agora nesse período de pandemia que a gente percebe, né, uma supervalorização, os países comprando produtos, né, aqui do Brasil. Isso fez com que o arroz, que é um item necessário da nossa economia, tivesse uma valorização considerável, né? E vamos aí. Bom, falando um pouquinho agora sobre a polêmica dos transgênicos. O que são os transgênicos? Os transgênicos são alimentos que foram modificados geneticamente, né, gente? Essa polêmica dos transgênicos, ela está voltada principalmente, né, para a questão da produtividade, para as questões ecológicas, né? Quem produz transgênicos em larga escala não é o pequeno produtor, são as grandes empresas rurais, né? Essas empresas que produzem em larga escala. E como diz, elas estão apenas preocupadas com as questões de valorização econômica, né, financeira. Elas não estão preocupadas com as questões ambientalistas. Então, existe aí um intenso confronto entre a produtividade, né, as questões de erosão ecológica, as questões ambientais, né, praticadas por essas grandes empresas. Bom, dando continuidade a essa questão aí da dinâmica da produção do agronegócio aqui no Brasil, a gente destaca a região Centro-Sul como a região que mais produz, né, onde nós temos uma grande concentração de grandes complexos agroindustriais, né, lá em São Paulo, estado de São Paulo, né, estado do Pará, né, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, né, elas são responsáveis por quase aí 2/3 da produção total do país, né. Aqui no Nordeste, a gente não encontra uma agricultura comercial altamente desenvolvida, né, apesar de que não significa dizer que aqui na região Nordeste não tenhamos algumas áreas de desenvolvimento de agricultura de alta tecnologia. Eu posso destacar aí, por exemplo, a região do oeste da Bahia e a região do Vale do São Francisco. Mas predomina aqui na região Nordeste uma agricultura muito arcaica, tradicional, com pouca modernidade, né? Bom, um nítido sintoma da mancha da modernização é a tendência à redução das áreas de estabelecimento de áreas agrícolas. Aqui nós temos um avanço tecnológico, mas contrastando exatamente com essa frase que a gente acabou de dizer. O avanço da tecnologia ela produz mais num espaço territorial menor, né? Mas a lavoura de soja aqui no Brasil ela tem ampliado e muito. Por isso a gente chama a atenção para essas questões das queimadas, né? do prejuízo da biodiversidade, que infelizmente o nosso presidente acabou fazendo uma afirmação que não condiz com a realidade, né? Quando ele coloca, né, ele compromete, né, dizendo que as populações indígenas e os caboclos são hoje apontados como os principais causadores dos incêndios aqui no Brasil. Isso não é verdade, isso é uma grande falácia, né? Então, o aumento das áreas de pastagens, né, o aumento das áreas de produção dos chamados sojeiros, né, eles hoje sim, com certeza, estão relacionados entre os principais grupos de pessoas que são responsáveis pelas queimadas aqui nas regiões da região norte, da região centro-oeste, principalmente do Pantanal mato-grossense. Bom, aí a gente tem o avanço da lavoura de soja, né? Em amarelo a gente tem uma área que era ocupada na década de 70 e olha como cresceu para 2013. Essa área já está extremamente maior, né? Em 2020. A gente vê que a expansão dessa... Gente, por 4 anos seguidos, o Brasil ele se coloca, né, como sendo o maior produtor mundial de soja. São 3 países que são considerados os 3 maiores produtores mundiais de soja, né? O Brasil atualmente, né, os Estados Unidos e a Argentina. Aí nós temos as áreas de plantio de cana-de-açúcar, né? Tradicionalmente ela se estabeleceu na região daí do litoral do Nordeste, mas hoje São Paulo é o principal estado produtor de cana-de-açúcar. Também São Paulo se destaca como sendo a principal área de produção de laranja.
O café são duas espécies muito plantadas aqui no Brasil, né? O café arábica e o café conilon, né? Destacamos aí a região do estado da Bahia, né, como sendo o maior produtor, a área, né, da região da Chapada Diamantina, mais precisamente ali no município de Piatã, onde nós temos ali produzido na região da Chapada Diamantina o melhor café do mundo. Né? Produção de fumo, que é uma atividade também muito rudimentar, datada ainda do período colonial. Né? Plantio de arroz, né, o arroz irrigado e o arroz de terras altas, né, que a gente vê aí os estados do sul do Brasil com grande produção de arroz irrigado, aqui no Nordeste ali entre o Piauí e o Maranhão com áreas de grande produção. Bom, agora a gente vai traçar um quadro comparativo entre essas atividades, né? Criação aí bovina, pecuária, né? São grandes estabelecimentos empresariais, principalmente ali naquela região, né? Na região do centro-sul brasileiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? E nós vamos encontrar a criação de animais de pequeno porte, né? Como suínos e a criação também de aves, típica de ambiente de produção familiar. Nós vamos encontrar aí a região sul do Brasil, o estado de Goiás, como sendo os maiores produtores nessas áreas. Bom, falando um pouquinho sobre a estrutura fundiária brasileira, a gente sabe que desde o período colonial, essa questão aí da concentração fundiária aqui no Brasil é muito forte, né? Muita terra na mão de poucos. Esse modelo foi estabelecido pelo governo português e trouxe, com certeza, alguns problemas que se arrastam até hoje, né? Então a gente vai ver aí, né, o sistema de Sés-Marias, que foi estabelecido aí no sistema de capitanias hereditárias, onde imensos lotes de terra eram doados pela coroa portuguesa a esses donatários, que passavam de pais para filhos, né? As leis de terras estabelecidas aqui ainda no período colonial estabelecia como a compra como uma única forma. Então, as pessoas, os estrangeiros que aqui vinham para o Brasil para ter terra, precisavam comprar essas terras, né? Vamos lá. A concentração fundiária acabou provocando uma série de movimentos distintos ao longo da sociedade, né, campestre, né? Provocando o êxodo rural, que é a migração do homem do campo para a cidade, né? E as migrações para essas novas áreas de fronteiras agrícolas, né? A fronteira agrícola ela se destacava na década de 60 ali na região do estado de Mato Grosso do Sul e do estado de Goiás. Olha o processo de evolução. Já na década de 70 e 80, essas novas fronteiras estavam ali na região da Amazônia, né, no Maranhão, do Tocantins, Rondônia, Mato Grosso e também o estado do Pará. Bom, a terra e os sem terras, né? A gente sabe que essa questão do acesso à terra é um problema muito sério aqui no Brasil, né? E o acesso a essa terra é hoje um dos principais motivos dos conflitos, né, no campo entre os grandes agricultores e os pequenos agricultores de produção familiar. Então, a lei de terra, ela estabelecia aí uma opção pelo latifúndio, né? Na Primeira República, o domínio das terras devolutas do Estado, né, eram as principais causas, né, de desejos para que se realizasse aqui no Brasil a tão famosa e esperada reforma agrária. É claro que aconteceram aí nesses períodos, né, mais antigos alguns conflitos, né, momentos assim de tensões no campo aqui no Brasil, né? A própria Guerra dos Canudos, né, de Antônio Conselheiro, né, mostrava justamente esse contraste, né, que existia como herança do período colonial, de muitas terras nas mãos de poucas pessoas, né? O reconhecimento à crise, né, no campo ocorre aí no período de Getúlio Vargas, né? Já no João Goulart, a nova abordagem na crise agrária destaca-se, né, para a necessidade de algumas reformas de base. No governo militar, né, é criado aí o Estatuto da Terra, uma lei que estabelecia que toda terra no Brasil precisava ter função social, ou seja, produzir e gerar renda. E isso foi um dos motivos, né, duplicadores para a questão das reformas ou das revoltas sociais no campo.
Aí vem a Constituição de 1988, né, que criou o mecanismo legal da reforma agrária, desapropriando terras, né, para fins sociais, né. Bom, ao longo de todo esse período, né, os conflitos no campo ganharam contornos de violência e se ampliaram. Os próprios mecanismos legais de reforma agrária propostos na Constituição refletem a pressão existente, principalmente após a criação do Estado do Mato Grosso do Sul, né, em 1984. A crise agrária ela é muito mais que um problema no campo, né? O êxodo rural, o aprofundamento da concentração da renda, ampliando a pobreza rural e também a pobreza urbana. A crise agrária ela é também uma crise na reforma agrária, né? Fracassos de assentamentos que acontecem aí ou que aconteceram no Brasil, né? Bom, então existem aqueles que defendem a reforma agrária, apontando que nosso modelo agrícola ele é insustentável, mediante o nível de subemprego e desemprego ocultos gerados por ele. Já aqueles que são críticos, né, do modelo da reforma agrária, afirmam que as metas elas são utópicas, inatingíveis, né, perigosas, pois seu fundamento só poderia ser uma revolução social, né? Então é isso aí. A agricultura ela precisa evoluir aqui no Brasil, seja pela sua importância, pelo seu papel social, pelo seu papel econômico. Mas a agricultura ela precisa desencadear toda uma responsabilidade, né, com muita responsabilidade, seu papel social, né? Então, esperamos que a nossa agricultura ela reaja e traga frutos positivos não só para a economia brasileira, mas também para a sua população local. Então, tchau, tchau, vamos aqui, desejo a todos bons estudos e aquele forte abraço.